Estamos de volta com o nosso Valença Podcast, recebendo aqui uma presença ilustre, talvez uma... A gente estava conversando ali fora sobre a sua experiência e, não posso dizer, alguém renomado nesse setor, para falar de um tema, Sérgio Fadel, para falar de um tema que... Eu estava até brincando, tá, com uma pessoa que a gente recebeu aqui, também o PH, para falar de marca jurídica. Esse aqui é o tipo do tema que a gente pode fazer, tipo aqueles podcasts milionários. A gente vai ficar aqui 5 horas falando sobre ele. Com certeza. E falar de comunicação. Hoje, talvez isso seja a linguagem básica do ser humano, a comunicação. Enfim, a gente remonta aí a períodos... Isso é básico em qualquer relação. A música é uma conversa, um e-mail é uma conversa, enfim, a linguagem de sinais é uma conversa. Tudo isso remete à comunicação. E a gente está aqui no Congresso de Gestão Jurídica, onde você trouxe temas importantíssimos, reflexões duras, mas interessantes sobre vários assuntos. E queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão da comunicação no teu ver relacionada à advocacia. O que você pode trazer de interessante para quem está ouvindo, para quem está assistindo, um pouco desse insight, desse flavor que a gente ouviu aqui, por exemplo? Bom, antes de começar, agradeço muito o convite, estar aqui com vocês, né? E falando sinceramente, eu sempre ouço falar muito bem de vocês, da equipe, do escritório, que já entendo como referência, não só na região. Imagina, obrigado. Como em São Paulo também. Obrigado, né? A gente tem filial lá. Exatamente. E muito merecido, né? Pela qualidade, pelo conhecimento jurídico que vocês têm. Falando um pouco sobre comunicação, tem alguns aspectos que eu sempre considero, e em qualquer empresa, não só em negócio jurídico, que eu vejo realmente como um desafio. Eu estava comentando agora há pouco que, quando criança, eu ouvia dos meus pais algo como, você tem que pensar antes de falar, né? Eu sempre achava isso como bronca e tal, e não considerava muito. E hoje eu vejo o quanto é importante pensar antes de falar, realmente. Porque a gente não sabe, muitas vezes, o que quer dizer, como quer dizer e com quem nós estamos falando. E eu acho que a comunicação se complica em alguns aspectos. Primeiro, nós somos pessoas de uma cultura diferente, com uma educação diferente, valores diferentes. Exato. Experiências totalmente diferentes. Exatamente. Né? Então a gente não pode partir do princípio que aquilo que eu vou falar é o que você vai entender. Ou aquilo que você vai me dizer, eu vou entender da mesma maneira. Porque as palavras, elas acabam tendo significados e conceitos diferenciados para pessoas diferentes mesmo, né? Estou falando diferenciados, diferentes, mas que a gente não considera isso muito no dia a dia. Uhum. Vou fazer uma brincadeira agora. Eu vou dizer o seguinte para você. Você gosta de fazer converscotes? Você é fã de ludopédio? Você tem um lucívelo na sua casa? Então, essas palavras que eu estou usando são palavras em português. Mas são palavras em português que às vezes o meio acadêmico usa e que ninguém mais usa. Ludopédio, futebol, converscote, piquenique. Tenho a menor noção do que você falou para mim agora, por exemplo. Tá. E isso eu vejo que a gente usa muitas vezes uma linguagem específica, que nem falou, da nossa cultura, dos nossos valores, como você falou, e da nossa profissão. Então, muitas vezes, como advogado, a gente usa termos com pessoas que não conhecem esses termos, não entendem o que nós estamos falando. Né? Como o médico faz, como eu, como publicitário e marqueteiro, faço também. Só observação, tá, pessoal? O Sérgio tem um currículo extenso com relações com a história da advocacia, mas o Sérgio não é advogado. Ele tem uma formação totalmente diferente que eu acho que, particularmente falando, casa muito bem com essa questão que ele está falando. Mas enfim, pode ficar à vontade para continuar. É interessante o que você falou. Realmente, eu trabalho com gestão jurídica há muito tempo, mas eu sempre trabalhei com várias áreas, como eu disse, né, a Fox, canais de TV, hotelaria Cor, a Sompo Seguros, empresa de alimentos como Mabel, Quero, Heinz. Então, isso ajuda muito para dar uma visão mais ampla, não só de mercado, mas exatamente também como soluções em relação à comunicação, que é o que nós estamos falando agora. E vemos como as áreas de uma empresa se comunicam, como as pessoas da própria área se comunicam, como se comunicam, né? Como as pessoas se comunicam com os clientes, com os parceiros, com os fornecedores. E é possível ver tamanha dificuldade
e tamanha incompreensão nessa comunicação. Exatamente porque a gente não percebe e não para pensar como é que será que eu devo dizer para aquela pessoa aquilo que eu quero. E é o momento certo para falar, eu estou usando as palavras certas. Isso tem que ser feito também numa reunião, num café, numa conversa de corredor, de maneira mais formal, de maneira mais informal. Então, acho que tudo isso deixa a comunicação mais complexa para a gente. Não, eu costumo... Eu estava falando isso, acho que ontem, com o André, que presidiu a mesa da tua palestra, sobre essa questão da comunicação. E eu tento, por exemplo, com o meu time, é natural que um escritório com 300 pessoas, mais de 200 advogados, como a gente está hoje, felizmente, às vezes você não consegue ter esse contato, mas aqueles que eu tenho a oportunidade de estar sempre conversando e trocando ideias sobre as demandas, sobre o que está acontecendo, eu sempre tento passar a mensagem, por exemplo, para eles de que a comunicação ela tem que ser objetiva, que ela tem que ser assertiva, só que isso na cabeça do Saulo é uma, na cabeça do Sérgio é outra, na cabeça do Joãozinho, do Pedrinho e da Mariazinha são outras coisas completamente diferentes. E principalmente no meio que é muito conservador em relação aos valores, em relação a forma de se vestir, a forma de se comportar, a forma de falar, de comunicar, como você estava falando, isso se torna cada vez mais difícil. Então, eu tenho advogados de 20 e poucos anos que escrevem por obséquio, que escrevem situações como essas. Particularmente, eu fico maluco, entendeu? Com essa situação. Mas é o que você colocou, que é o background dela, é a formação, suas experiências, de onde ela veio, as culturas e tudo isso. Tá? E aí, aproveitando e puxando um pouquinho, talvez, para a comunicação do advogado. Hoje você tem redes sociais, eu vou falar aqui de uma delas que, na minha opinião, é a melhor rede social que tem hoje, que é o LinkedIn. E o LinkedIn tem toda uma forma de comunicação muito fria. Eu particularmente uso muito para captação. Eu acho muito legal você ir lá, conversar com a pessoa, pedir oportunidade. Pô, será que eu posso mostrar meu escritório? Será que eu posso ir aí te perturbar um pouquinho do teu tempo para poder a gente falar um pouquinho sobre isso e tal? E o LinkedIn tem uma comunicação, talvez, que eu acho muito fria. Porque você adiciona uma pessoa, você nunca falou com ela, nada, você está mandando uma mensagem. E aí isso envereda para outras coisas, envereda para outras situações. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu lembro que a gente estava falando no off ali sobre a comunicação dentro de uma estrutura. Você tem os Jetsons, você tem os Flintstones dentro da mesma estrutura, com comunicações aversas e inversamente proporcionais entre elas, né? Queria que você comentasse um pouquinho disso, trazendo para esse contexto de rede social, para esse contexto um pouco mais, vamos dizer assim, 4.0 aí. Tá, eu acho... Quando a gente fala em Jetsons e em Flintstones, é exatamente pensando nesses desenhos da Hanna-Barbera, Idade da Pedra e futurismo, né? Uhum. Muita gente acha que hoje em dia nós já estamos no futuro, até porque tudo aquilo que aparecia no Jetsons, tirando o carro voador, já existe. Né? Então nós saímos, a tecnologia evoluiu muito. Isso não significa que o ser humano evolui na mesma velocidade que a tecnologia. Até porque isso não é possível, isso requer engajamento, aprendizado, interesse, falta de resistência e tudo mais. E nós percebemos hoje em dia, aquilo que você falou mesmo, dentro de uma área ou dentro de uma empresa, pessoas com uma mentalidade mais antiquada, mais conservadora. Quando eu falo antiquada, fora da relação atual que deveria ter com o mercado. Perfeito. Então, uma comunicação deficiente hoje... considerando-se as mudanças sociais, políticas e econômicas que a gente tem, né? E tem gente já achando que é Jetsons, que já está em Marte, que tudo já evoluiu, que aplicativo resolve tudo, que não precisa mais de pessoas e tudo mais. E não é verdade, quer dizer, nós somos um pouco de cada um, né? Ainda nós estamos no meio, o ser humano é um processo, mas a maioria das empresas também está no meio disso, né? Então aí você já gera um problema de comunicação mesmo. Enquanto um está enxergando algumas operações, algumas negociações, trabalhar, por exemplo, para mostrar para o cliente alguns relatórios com legal design, por exemplo, né, na área jurídica, sim, usando infográficos, você tem outro fazendo esses textos complicados que você falou, né? Sim. Gente jovem escrevendo por obséquio. Tem até uma brincadeira que eu faço às vezes em aula, que uma vez eu li, né, de uma pessoa que escreveu para a gente, que era uma pessoa jovem também. Então, de repente, estava lá assim: nesse vagar, beneplácido épodo que traz apistos a nós emouquecidos, apropinquemos nós cetímenos. Desse para a gente, o que você está querendo dizer?
Que loucura é essa? Olha, galera, tudo certo? Que bacana esse evento que nós estamos participando. Você falou a mesma coisa de uma maneira muito mais informal, de uma maneira muito mais gostosa, né? Sim. Então, levando isso para as mídias sociais, eu posso dizer duas coisas. Primeiro, ao que eu estava comentando agora há pouco, a pesquisa da Microsoft, que é uma pesquisa que dura 20 anos, que mostra que a nossa atenção caiu 30%. Ou seja, de 12 segundos em média foi para 8 segundos. Então nós temos uma atenção, olha, por incrível que pareça, igual a um peixinho dourado de aquário. Olha que louco quer falar uma coisa dessa, mas a neurociência está mostrando que é isso mesmo, né? Então, se a gente não tem uma imagem, um texto mais interessante para comentar, para mostrar, ninguém vai querer ler, aquilo não funciona, você não influencia ninguém. Se você começar um texto, por exemplo, de acordo com o Ministério Público, ou de acordo com o STJ, de acordo com o STF, ou de acordo com nossos estudos profundos, percebemos que o INSS, de acordo com o artigo tal, número tal, número tal, número tal, ninguém vai querer ler. É muito mais interessante para o empresário ouvir algo como, olha, uma notícia importante para você. Temos um comentário que vai fazer com que você evite uma série de problemas, que você administre mais seu recurso humano. Uhum. É fundamental. Puxa, 5 ideias para administrar melhor a sua área de recursos humanos. 3 sugestões para você evitar problemas trabalhistas. Então você pode usar uma linguagem diferente para chamar muito mais atenção. É bem parecido com uma espécie de um clickbait, assim. Não quero dizer que é um clickbait, mas é de fisgar a atenção dele para esse momento, né? Sérgio, a gente estava falando da questão do LinkedIn. E o LinkedIn tem todo um contexto, tem todo, a gente estava falando, eu adoro, é a melhor rede social na minha opinião, mas ele é muito frio. Me conta um pouquinho do que você acha dentro da percepção do nosso mundo corporativo, da advocacia, a comunicação em relação a essa rede social e das demais. Saulo, eu acho que a gente tem que lembrar que esses aplicativos, LinkedIn, Instagram, Facebook e os demais, a gente chama de mídia social. E o conjunto de mídias nós temos uma rede social. E o nome social mantém, até se você lembrar do filme lá, rede social, no começo do Facebook e tudo mais, a ideia é as pessoas se conectarem, conversarem, se conhecerem, poderem trocar ideias, trocar opiniões. Interesses parecidos, gostos parecidos, desgostos parecidos. Uhum. Namorar, que seja, trabalhar junto, trocar trabalho de faculdade e fazer negócios e tudo mais. E agora, quando a gente fala em fazer negócios, ele ficou cada vez mais próximo, principalmente na pandemia, porque nós tivemos o afastamento social, mas nós tivemos a aproximação virtual. Então, assim como a gente estava mais em casa ou mais afastado, todo mundo estava fazendo isso. Nossos amigos, nossos clientes, nossos parceiros, nossos fornecedores. E aí, como é que nós falávamos com as pessoas? Não é mais por telefone fixo. Sim. E mal por telefone celular também. É por WhatsApp, era pelo LinkedIn, é pelo Instagram e tudo mais. Então, eu queria lembrar o nome social. Social no sentido que é para conhecer pessoas, que é para trocar ideias. Socializar. Uhum. Você usou a palavra perfeita. Então, por exemplo, estou vendo aqui o Saulo, quero te anexar no LinkedIn. Então, eu vou lá e não conheço, eu vou lá conectá-lo, né? Eu vou acompanhar o que você está escrevendo. Quando você escrever, eu vou lá curtir. Não só curtir, fazer um comentário. Olha, aquilo que você falou, Saulo, achei muito interessante, porque eu já fiz algo parecido, ou porque eu penso assim, ou porque eu tenho uma experiência próxima. E aí eu começo a conversar com você. Aproxima as pessoas. Aproxima as pessoas. Eu também posso escrever um artigo, eu posso colocar uma foto e te marcar. Saulo, olha que interessante essa foto, ou esse evento, ou esse texto que eu escrevi. Eu acho que você vai gostar muito. Eu acho que você pensa parecido com o que eu estou fazendo. Qual que é a tua opinião? Ô Saulo, eu escrevi um texto aqui pequeno, 4 parágrafos, da área societária, que é uma área que você conhece muito bem. Dá a sua opinião, posso publicar? O que você acha? Uhum. Então eu começo a conversar com você. E é claro que isso ajuda muito nesse sentido. Então eu crio essa aproximação. Então daí eu tento fazer algo menos frio e tentar criar uma amizade que possa gerar um negócio, uma aproximação.
Eu já tive essa experiência com algumas empresas, seja com escritório de advocacia cliente ou empresas diferenciadas também com clientes, como agência de evento e promoção, por exemplo, empresa de serviço para clientes, e vi muitas que deram muito certo. Claro, algumas não deram. Depende também da comunicação que você faz, quem é a pessoa do outro lado, o tempo que ela tem e tudo mais. Mas eu acho que dá para usar e há técnicas interessantes para fazer com que isso tenha um resultado satisfatório dentro das expectativas. Sérgio, muitíssimo obrigado. Gostei muito do papo. Vou pedir que vocês seguir no LinkedIn. Legal. E depois para a gente trocar umas ideias aí. Eu que agradeço muito. Um grande abraço para você, um grande abraço para todos que irão ouvir esse podcast. Espero que aproveitem e sigam em frente. Sucesso para vocês. Obrigado, Sérgio. Obrigado também.